Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Mais uma segunda-feira que a gente se reúne virtualmente ainda, né? Pois se faz necessário, para a gente poder estudar, né, o nosso Evangelho, segundo Kardec. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o 9º capítulo, né? Com a nossa amiga Ana Cristina Estevão, diretamente de Curitiba. Então, eu vou compartilhar aqui o tema. Então, o tema hoje, que a nossa amiga Ana Cristina apresentará, é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Como eu falei, o 9º capítulo, nos itens de 1 a 5, injúrias e violências, mas com um subtema, seja cabeça fria. Olha a recomendação para a gente hoje. É muito boa, hein? Então, nós vamos compartilhar agora, Patrícia, a música Bem-aventurados, com Ariovaldo Filho, para a gente poder fazer a nossa prece inicial com Júlio Filho. Os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sejas, bem-aventurado sejas, bem-aventurado sejas, bem-aventurado. Jesus, mestre amigo, cá estamos nós, mais uma vez, mestre querido, reunidos em teu santo nome, certos de que o Senhor nos orientou. Quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor ali estará. E é exatamente por isso, mestre amigo, que temos a certeza da sua presença entre nós. Ainda que mais não sejam, através dos seus amoráveis mensageiros, enquanto eles estão em torno de nós, nos apoiando, nos orientando, mostrando-nos o caminho.
Portanto, mestre querido, reunimos-nos para estudar a sua doutrina, o seu evangelho de amor, buscando este caminho, Senhor, esta orientação, o caminho da nossa bem-aventurança, que vai nos fazer, que vai nos tornar bem-aventurados. Envolve-nos, mestre querido, nessa noite, mais uma vez. Envolve a nossa irmã Ana Cristina. E que possamos tirar o melhor proveito, o viés mais acertado da lição que vamos estudar na noite de hoje. Ser conosco, mestre querido, em mais esta oportunidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Júlio. Agora é com você, Ana Cristina. Boa noite a todos. Boa noite. Confesso a vocês que esse, nos atuais dias, é um desafio falar sobre mansidão. Estudar esse tema foi, assim, o tema que realmente eu estava precisando naquele momento, que é falar sobre o Evangelho, sobre os bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Você pode colocar o primeiro slide, por favor? Alguém pode ler, por favor, esse primeiro? Posso ler, Ana? Não, da outra vez foi eu que li, né? Pede outra pessoa para ler, que eu fico monopolizando. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências, itens de 1 a 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate, merece ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Nesse capítulo, né, nesse item, a gente já identifica o tratamento que ocorria na época, toda a história das religiões, todas as histórias das conquistas, elas sempre aconteceram através de muita violência. E Jesus vem para tirar essa violência de tantas as coisas que são almejadas, né? Porque ele mostra que a gente não tem essa necessidade, a gente não consegue o equilíbrio sendo violento, porque a violência ela gera uma conquista momentânea e profundamente você não consegue manter o seu momento, o seu equilíbrio através da violência. Então, você pode colocar já o próximo, porque aí a gente já dá seguimento na leitura. Pode ler então, Jaqueline, esse agora? Sim. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus,
era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta agressividade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Vamos dar seguimento, vamos ler até o próximo que fala sobre os bens. Isso. Continua? Ou quer convidar outra pessoa? Posso ler? Alguém... Pode ler. Minha conexão está instável. Ainda assim vocês ouvem? Estamos ouvindo. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem um homem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que são embarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu já queria comentar lá em cima, mas... Quer que volte o slide, Marcelo? Deixa eu levantar minha mão. O Júlio também levantou. Como você já estava com o microfone aberto, você quer que volte o slide? Eu quero. Patrícia, isso. É o primeiro? Marcelo, qual é o item? Peraí. Alguém postou... Acho que está aqui, ó. É logo que esse 4 mesmo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura e da moderação, aqui, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Ou seja, ele vai condenar, por consequente, a violência e a cólera, e até toda expressão descortês que alguém possa usar com seus semelhantes. Aí, aqui embaixo, ele fala o seguinte, por que essa reprovação? Está bem aqui, ó. Já está no segundo... Se torna aqui, é evidente, se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção que agrava e atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que merece ser tão severa reprovação? Aqui embaixo ele vai estar explicando o seguinte, toda vez que eu jogo para o universo uma insatisfação muito grande, uma animosidade, uma violência verbal, emocional, muito grande em toda a atmosfera psíquica,
eu estou gerando, eu não sei onde isso vai chegar. Quando você tem uma palavra, sabe até onde isso vai repercutir. É o patrão que é muito grosso, que é ríspido com o funcionário que chega em casa, agride a esposa bate no filho, o filho chuta o cachorro morde o vizinho. Olha, nós não sabemos onde essa onda de violência que começou aí com uma animosidade, com uma agressividade verbal, pode chegar. Então, por isso que é desaprovável você já cultivar, porque tem pessoas que cultivam isso, né? Essas palavras ofensivas, o xingamento, vai falar de determinada pessoa, principalmente atualmente nessa questão da política, quando a gente vai falar do lado A ou do lado B, a gente já joga, mal sabendo que a nossa egrégora da nossa casa, que é a sinergia da nossa casa, a nossa casa vai sendo pintada com as cores da nossa emoção. Caramba, toda vez que eu estou em casa, que eu grito, que eu xingo, eu estou pintando a minha casa com essas cores. Então, por isso ele reprovava, penso eu aqui, porque isso impacta não só você, a vizinhança, o teu município e quem mais for. E agora, muito mais agravado da rede social. Fim. Obrigado, Marcelo. Júlio. Júlio. São duas questões bastante interessantes, né? Quando nós O som está um pouquinho baixo, Júlio. São duas questões, melhorou ou não? Continua baixo? Continua baixo. Não sei por quê. Eu vou ver se eu acho aqui o problema. Ana, Quanto tem como você tirar o teu som? Porque tem uma chuva aí caindo. O meu? Tá. Eu acho que é chuva aí. Vai, Júlio. Melhorou agora, né? Melhorou agora, meus amigos? Ah, sim. Melhorou, Júlio? Melhorou. Obrigado. Então, o tema é bastante interessante. Nós começamos a falar sobre as bem-aventuranças, o que foi uma grande ventura também para nós, em razão do aprendizado que nos trouxe. E lá nós aprendemos... Oh, meu Deus! Que aquela primeira... rapaz, a humildade, né? Que a humildade é a bem-aventurança que abre a porta para todas as demais. E aí a gente percebe, o tema traz a lume, inclusive, ali do progresso, que as bem-aventuranças é bastante interessante, que ela segue uma sequência, né, progressiva. O Marcelo falou de uma forma interessante, porque o tema, neste momento, ele fala para nós que toda palavra, que toda expressão, que toda agressão verbal, ela traz uma carga negativa. E o Marcelo, como falou para nós, que essa carga negativa a gente nem sabe até onde vai. Essa carga negativa que a gente percebe num sem número de pessoas, ela está aí, no ar, né? Então, Jesus fala assim, olha, quando você espalha, quando você lança essa carga negativa na atmosfera, você está prejudicando o meio mundo, você está prejudicando uma série de pessoas, né? Mas que, com o progresso, né? Quando você aprende a ter uma postura diferente, e isso começa com a humildade, para você reconhecer essa necessidade de comportar-se de outra maneira, que a afabilidade, a doçura, a mansuetude, a paciência modifica tudo à sua volta, inclusive as pessoas que lidam contigo. A gente percebe isso com muita facilidade, analisando comportamentos de determinadas pessoas que estão próximas de nós.
Né? Quantos a gente conhece que só vive descarregando essa carga negativa no trato com o outro? E aí, a dificuldade da relação com o próximo mais próximo. Esse tema ele é bastante interessante, porque vai falar para a gente da vida de relação, da lei do progresso, uma série de circunstâncias que a gente vai progressivamente aprendendo, caminhando pela senda do progresso, para que a gente possa entender e chegar lá. Então, a gente nota, só para fechar, que as bem-aventuranças elas estão encadeadas. Eu acho que, quando nós estávamos discutindo isso para trazer esses temas lá nas nossas reuniões, se não me engano, foi o próprio Marcelo que destacou isso. Esse encadeamento ele é muito, muito tranquilo, muito bom, muito fácil de ver nessa lição de hoje. Eu acho que a Ana Cristina vai ser assim, muito feliz no desenvolvimento desse trabalho, tenho dito. Tereza. O Marcelo, ele falou uma coisa que eu achei assim, super interessante e me lembrou até uma historinha do Divaldo, né, que é exatamente essa, né, do aborrecimento do trabalho, que chega em casa, que sai na rua, que chuta o cachorro, que o cachorro morde alguém na rua e por aí vai, né? E aí cabe muito bem aí uma pergunta: onde termina essa violência? Né? Eu acho que ele perguntou isso. Onde termina essa violência? Essa violência, na verdade, a gente pode dizer que ela termina num coração cheio e repleto de amor. Porque quando ele chega nesse coração cheio de amor, ali bate e não vai ter, né? E não vai ter o retorno da própria violência, né? Essas palavras agressivas e não vai existir, automaticamente não vai alterar o universo no todo, e porque quando a gente lança, como o Marcelo falou, quando a gente lança essas palavras violentas, depois que a gente lança, a gente cria, né? Altera todo o universo. E para a gente recuperar o que a gente modificou, a gente precisa redobrar o nosso trabalho, né? Desdobrar-se em trabalho. E eu diria que, como o Júlio comentou, né, as bem-aventuranças, ela termina sempre na questão da humildade. E as palavras-chave, né, as palavras-chave que nós temos na cabeça para agora, para evitar essas questões da violência, não tem outra. A gente pode dizer assim, que como fora da caridade não há salvação, fora do amor não haverá reforma íntima. Não haverá reforma íntima. Então, a gente tem que... Não tem jeito. E o momento que a gente se encontra exige que a gente transforme muita coisa dentro da gente, que o amor seja lançado, né? Seja lançado para fora, saia de dentro de nós e envolva, começando pela nossa casa, pelo trabalho, né? E por aí vai. Obrigada. Júlio, pode falar. Eu queria só complementar, Ana Cristina e todos. Não é? Uma questão, talvez eu devesse até aguardar um pouquinho mais para falar sobre isso, porque Hermance Dufour, eu tenho aqui uma coleção de livros de Hermance Dufour. Num dos livros dela, que eu não lembro mais, eu acho que não me lembro mais, mas eu acho que é assim, Lírios de Esperança, em que ela fala que, no que se refere à relação social, nós já caminhamos bem, né? A Terra, a humanidade terrestre, no que se refere a relacionamento social, nós estamos até bem. Mas que da agora em diante nós precisamos caminhar, né,
para a afetividade, relações mais afetivas. Eu acho, a Teresa colocou, né, o amor, um coração cheio de amor. Esse coração cheio de amor, ele vai nascer. Aonde vai dar isso tudo? Eu diria, Teresa, complementando a sua fala, quando as nossas relações forem, como diz a irmã Dufour, relações afetivas, relações mais afetuosas, afetivas. É exatamente o que Jesus está dizendo, Kardec trouxe para nós. Aliás, a fala de Jesus, né? Que Jesus está dizendo para nós no texto. Nós precisamos desse tratamento que a gente hoje vê como ainda. Nós estamos no início, né? Da caminhada para a relação mais afetiva, e aí o que a gente vê mais? É esse tratamento agressivo, essa carga negativa na fala, no desejo, quando alguém sofre alguma coisa, aquele bem feito, aquele sentimento que às vezes a gente não expressa, mas pensa, não é? É muito interessante. Eu hoje vou até confessar para vocês, eu fui flagrado numa situação dessa. Né? Eu estou trabalhando numa cidade que é o Rio de Janeiro, mas em que há muito roubo daquilo, leva as pessoas a se virarem, a tomar de quem tem, roubo. E aí, hoje um colega de trabalho me trouxe a notícia que um roubador roubou uma moto de alguém e tomou um tombo lá na Dutra, se envolveu num acidente na Dutra, tomou um tombo, se ralou todo, estava no hospital. Eu me policiei, mas já tinha sentido sabe, essa carga que não deveria existir, que eu tinha que ter misericórdia desse cara, até pelo que eu já aprendi na minha vida. Aprendi não, o que a gente vem estudando, que quando eu aprender eu não vou mais ter essa postura. Mas então, só para a gente botar mais um tempero na nossa conversa, é a gente pensar como estão as nossas relações hoje, como nós estamos vibrando com relação às coisas que acontecem com o nosso semelhante e o quanto falta para que a nossa relação seja uma relação afetiva. Eu vou parar por aqui, senão eu roubo a cena, a Ana Cristina briga comigo. Pode continuar, Ana, não tem ninguém na fila para falar. Júlio, eu entendo perfeitamente o que você colocou. Eu acho que esse tema, inclusive quando foi proposto pelo Marcelo, eu falei, nossa, um tema, porque eu ainda tenho muito a policiar-me em relação a isso. E fazendo esse estudo, né, a gente vai aprendendo, e graças a Deus a doutrina espírita vai mostrando exatamente aonde a gente tem que olhar, os exemplos, e o que vai acontecendo dia a dia, e vai te dando esses sinais. Então, nós não fomos projetados, nós não fomos criados, nós fomos criados para a paz. Então, a mansetude, a brandura, o amor, o mútuo, ele nos alimenta. Prova disso que toda a nossa parte corporal, ela também reage quando ela vê violência, quando ela porque não existe só um tipo de violência, só um tipo de injustiça, de injúria. Hoje nós evidenciamos vários e começamos a trazer, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, para a nossa atmosfera, isso vai causando sérios problemas físicos também, não só mentais, mas físicos também. Então, todo esse ambiente, como o Marcelo colocou, ele nos violenta, mesmo a gente mesmo a gente assistindo, né? Então, os brandos perderam, nessa leitura, a gente reconhece que os brandos, eles percebem isso, que ninguém constrói a mansetude porque ignorou a violência, mas se torna espírito manso quando você vai construindo, quando você percebe o quanto aquela violência é prejudicial à sua saúde física, à sua saúde mental, aos seus relacionamentos, à sua convivência.
o quanto você violenta a cada dia também o direito das outras pessoas, a forma como elas vivem, e você começa a questionar, você começa a não devolver de uma forma afetiva o que a pessoa precisa, porque, na verdade, uma violência ela está sinalizando alguma coisa. Ela está sinalizando uma falta de afeto, uma falta de carinho, de cuidado. Então, fazendo esse estudo, essa pesquisa, eu percebi que as pessoas confundem muito, né, a questão da mansietude para uma fraqueza. É como se você, que a gente já ouviu falar muito, eu tenho certeza que pelas nossas idades a gente já ouviu as pessoas dizerem: eu prefiro não responder para não criar uma briga. Então, ou então, fulano lá não fez nada. Fulano é fraco, ele não quis se envolver nisso, né? Não quis mostrar de alguma forma positiva uma lei do amor. Então, eu depois que a Tereza e todos que estão na frente forem falar, eu peguei aqui uma mensagem que é de Emmanuel, ditado por Emmanuel, do livro Escrínio da Luz, de Francisco Cândido Xavier, que é Mansos do Coração. E assim que elas terminarem, eu vou ler um trechinho que fala exatamente sobre isso, a confusão entre a pessoa ser mansa, pacífica, e ser fraca, né? Então, ele fez aqui essa Mansos do Coração, fala exatamente sobre isso. Pode falar, quem está na ordem agora para falar. Vou baixar meu som. Sou eu, né? Tereza. Eu queria falar, assim, que o nosso querido Júlio, ele não está sozinho nisso, né? Ele não está sozinho nisso. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente diz assim: a justiça dos homens é falha, mas da justiça de Deus você não escapa. Olha isso aí, quando a gente pronuncia isso. Quer dizer, a gente já está colocando, né? Quando a gente diz não escapa, a gente já está colocando toda aquela, né? Aquele sentimento mesmo de, sabe, daqueles, como se a gente estivesse dando assim um pequeno sorriso no canto da boca, alguma coisa assim, né? E a gente vê que o que nós temos que fazer ainda é uma caminhada longa que a gente tem que fazer, que é internalizar o Evangelho dentro de nós. Quando a gente conseguir internalizar, e nós estamos nesse processo, eu não estou aqui para desanimar ninguém, eu estou aqui para dizer que nós estamos nesse processo, porque no momento que a gente pensa e em seguida a gente cai na real e toma aquela consciência de que a gente não deveria, exatamente, transferindo para a justiça divina o nosso sentimento de vingança. É isso mesmo, irmão Júlio. Então, enquanto a gente não internalizar isso, né, esse sentimento o Evangelho de Jesus, a gente não vai caminhar. Mas nós estamos nesse processo, é isso que eu quero dizer, né? E quando fazemos uma atitude diferente, muitas vezes somos colocados como se a gente estivesse em cima do muro, como se a gente estivesse passando pano para alguém, né? Ou somos considerados ETs, né? Quando exatamente a gente tem essas atitudes porque a gente está no processo. Mas muitas vezes a gente cai assim como você, Júlio, também. Durante o dia, eu não vou dizer nem durante o dia, mas durante a semana, mas todos os dias a gente está caindo nessas pequenas armadilhas, nas mínimas pequenas armadilhas, mas nós estamos caindo, temos dito, mas estamos seguindo. Marcelo.
O simples fato de nós sermos impacientes já é uma. Sua internet está ruim, Marcelo, mesmo com a câmera fechada. Acho que ele caiu. Caiu, deve voltar. Ana Cristina dá prosseguimento, depois ele retoma, por favor. Ok. Eu acho que nós podemos compartilhar essa tela. Eu vou ler aqui um trecho, né? Não é todo, é um trecho sobre mansos de coração, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. E fala exatamente dessa questão das pessoas não se sentirem como se estivessem ali uma fraqueza, né? Você pode descompartilhar essa tela? Que aí as pessoas quiserem dar alguma sugestão, participação. Então, vamos lá. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Acho que eu vou ler todo, né? Porque eu ia ler só esse trecho, mas eu acho que vale ler todo. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amarguras na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito da terra o espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor, abraça o teu roteiro com alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo-a a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança, que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Era só um trecho que eu ia ler, mas eu acho que foi encaixando tão bem que em tudo que nós já falamos até o momento, que
Francisco Cândido Xavier mostrou assim, olha, é esse que, para a gente entender, para a gente chegar ao momento de dizer, olha, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer o momento em que aquele gatilho fala, eita, peraí, vamos... Quando eu comecei no Damasco, a primeira palestra que eu ouvi falava exatamente sobre o copo d'água, que era o momento, e foi com a Carminha, que você pegar e na hora que você fosse falar alguma coisa, bota o copo d'água. E olha que eu treinei isso durante meses. Eu andava com o copo d'água, porque eu falei, nossa, foi a primeira lição que eu tive e foi exatamente aquilo que eu precisava. Porque, às vezes, quem é que você vai soltar toda a sua... descarregar a sua violência? Aquele que está do seu lado. E será que aquele que está do seu lado merece aquilo? Merece? Bom, ele está do seu lado para te ensinar alguma coisa, para te transmitir alguma coisa. Mas aquela água me fazia pensar. Tá, ele vai me ensinar, mas eu preciso falar desse jeito, eu preciso ofender desse jeito. Então, foi a primeira palestra pública que eu assisti e que eu não esqueci mais. E eu tenho certeza que continuar fazendo esse autocontrole me ajuda muito, porque a partir desse momento eu comecei a observar mais, eu comecei a me colocar mais no lugar do outro e conseguir me olhar também, né? Perceber o quanto aquela violência também fazia mal para mim, né? Ela me agredia, ela também, porque existem diversas formas de violência. Você deixar de regar uma planta, para mim, é uma violência. Para o outro pode não ser, mas eu não vou criticar o outro porque não fez. Eu vou regar a planta, né? Porque naquele momento eu entendi que aquilo era preciso, aquilo era saudável para mim. E aí você começa a entender um pouquinho de cada um. Alguém quer falar? O Júlio está na fila, depois o Marcelo, que voltou. Eu vou tirar aqui o meu som, então. Júlio, pode falar. É que eu tinha esquecido ali do som. Mas não é muito pouca coisa que eu vou falar agora. Eu achei muito interessante quando, durante a leitura que a Ana Cristina fazia, quando Emmanuel menciona para nós a cortesia e a gentileza como caminhos da caridade. E aí eu destaquei aqui, caminhos para a afetividade. Porque se nós todos nos tratarmos com cortesia, com gentileza, como dizia lá o profeta, na década passada, ou 2 décadas atrás, gentileza gera gentileza. O outro, por mais que a pedra seja dura, ela vai acabar furando, porque, meu Deus, está sempre recebendo gentileza, como é que devolve grosseria? Eu acho que o caminho para essas relações mais afetivas está exatamente aí. Eu insisto muito, bato muito nessa tecla, porque eu entendo que está exatamente aí. É o trato com as pessoas. As pessoas precisam se tratar com educação, com cortesia, acima de tudo, com respeito. Esse é o caminho que vai nos conduzir, que vai nos levar a esse novo estágio, a uma sociedade onde as relações sejam relações mais afetivas e, por que não dizer, mais afetuosas. Tenho dito. Na minha fala, eu ia dizer que eu sou um cara violento porque eu quero que as pessoas, e principalmente as de casa, me respondam como eu quero e não como elas têm capacidade de responder. Então, eu sou violento quando eu não tenho paciência com o outro. Esse tipo de violência é uma violência das piores, porque você pratica em casa
e você gera todo um jeito. Quando, às vezes, as pessoas falam certo, mas o tom é um tom áspero. E às vezes você tinha até a razão, mas o seu tom áspero não condiz, né, com a gentileza e com a cortesia, porque você não faria isso, às vezes, com o seu chefe ou com alguém que você quer vender alguma coisa, ainda que ele fosse ríspido. Você acharia o motivo para justificar o que ele disse e seria cortês com ele, porque você tem um objetivo a alcançar. E nós, qual seria esse grande objetivo? A paz. A paz é o maior objetivo. Um lar em paz é um lar feliz, entendeu? Então, eu me reconheço como um violento. Eu ia comentar uma outra coisa, mas agora me foge aqui um momento. Enfim. Eu quero falar, Ana, porque eu não tenho como levantar a mãozinha. Essa semana que passou agora, né, que eu considero que a semana está começando na segunda, mas foi semana passada. Enfim, e o Júlio tem um jeito muito peculiar, né, de me mostrar o momento em que eu estou sendo impaciente ou grosseira e tal. E logo pela manhã, que ele já acorda cantando e tal, às 6h30 da manhã ele vai para a academia cantando, coisa que eu invejo, mas não quero nesse momento, eu vou continuar dormindo, porque eu quero dormir mais um pouquinho, até às 7. E aí, ele, né, quando eu falo alguma coisa assim, logo de manhãzinha cedo, ele, bom dia para você também e tal. Então, ele tem esse jeito assim, começa a cantar, uma forma toda dele de me chamar atenção, e faz uma palhaçada e tal, e eu já dou uma risada. Palhaçada então, aí, não. essa Palhaçada não. Essa semana foi muito engraçado, porque ele falou, ó, vamos ver aí onde que você está andando de madrugada, na vigília, né? Porque tá indo para algum caminho esquisito, porque vou te levar para onde eu vou, porque você acorda estranha, não sei o quê. Então, umas coisas que a gente vem sinalizando, né? Antes da gente dormir, né? Sinalizando nos nossos estudos mesmos, né? Mesmo a necessidade da gente se preparar para dormir. E isso eu tenho sentido falta. Eu, outro dia falava isso com ele, né? Quando a gente falava das coisas do espírito, o tempo que a gente está destinando para isso ainda é muito pouco, né? Porque a gente se pega em alguns momentos falhando nisso, né? É só esse momento aqui que a gente fala das coisas do espírito, né? A gente precisa levar para o outro momento, né? Que é na lida, na labuta, com as outras pessoas que a gente vai exercitando isso. E também, né, antes de dormir, aquele momento da prece, ao levantar, o agradecimento. Então, a gente precisa se voltar mais para isso, se cobrar mais, exercitar mais. Eu tenho pensado muito nisso, mas ainda não consigo agir conforme a necessidade, conforme o meu conhecimento, que a gente já tem o conhecimento, né? Está faltando só colocar em prática. Então, é muito legal. Uma outra coisa também que ele descobriu em mim, logo no início da nossa relação, foi a minha fase de TPM, gente, que eu não sabia disso, não percebia isso em mim, né? Essa fase, entendeu? E ele começou a me sinalizar isso, ó, sua menstruação deve estar chegando, hein? Já está esquisita, tá arredia, tá irritadiça. Então, essa relação veio muito a contribuir, né? Mas eu ainda preciso caminhar bastante e agradeço a ele pelas coisas que ele tem me sinalizado para o meu melhoramento. Obrigada, tá, meu amor? Tenho dito. É sempre um prazer, uma honra. É bom para mim também. Eu estou plantando. A Adriana também quer falar. Ela levantou a mãozinha ali.
para colocar A ela na... Tereza estava com a mão virtual levantada já, como eu estava falando, eu não pude escrever. E aí, logo depois, a Adriana Silveira. Ou você quer passar a vez para ela, Tereza, já que ela está aqui debutando no nosso estudo, né? Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito bom te ver. Só não fiz comentário para não interromper a fala dos companheiros. Na verdade, eu agradeci a ela, não sei se ela viu, pela presença dela, estou muito feliz pela sua presença. E eu não poderia deixar de ceder esse lugar para você, depois eu falo. Só abrir o seu microfone, tá, Adriana? Clica no meio da... Isso aí. Já até sabe, ela está experiente. Tô nada, tô aqui apanhando. Gente, olha, eu estava com muita saudade de vocês, mas eu confesso que eu não levo muito jeito para essa coisa aqui, né? Mas hoje eu falei assim, não, gente, eu tenho que, porque eu estou me sentindo muito só e estou me sentindo muito ausente, então eu vou dar um jeitinho de chegar lá. Tereza, muito obrigada pelo carinho. Então, gente, eu estou ouvindo vocês falando que a Jaqueline falou agora foi a cereja do bolo, porque eu ouvi um pedacinho do que o Júlio falou, a outra moça também falou e a Jaque agora acabou de completar. Uma coisa que o Júlio falou, que volta e meia eu fico pensando assim, essa questão da gentileza gera gentileza e a gente precisa se esforçar mais, né? E outro dia, numa conversa com uma amiga, eu fiquei assim, questionando, existe um limite? Porque muitas das vezes eu me deparo com pessoas falando que existe um limite, né, para esse esforço, para essa tentativa de sempre sendo gentil, para essa tentativa de estar sempre buscando fazer um pouquinho melhor, compreender um pouquinho mais. E eu, sinceramente, acredito, como o Júlio falou, que a gente tem que continuar insistindo, né? Como falou da pedra, que uma hora ela vai cedendo, né? Eu acredito muito nisso. E essa questão que você falou, Jaqueline, que a necessidade que a gente tem de se preparar mais, né? de se esforçar mais, você vai dormir, você já pensa mais um pouco, você já se prepara para o amanhecer. Isso acontece comigo. Eu não amanheço, eu não costumo acordar bem, e eu percebi que na nossa casa, que é onde a gente tem que pensar, né? Começa primeiro na nossa casa, depois a gente leva para fora. Mas às vezes eu fico pensando, acho que a gente fica tão à vontade, confortável com os nossos, que acontece coisas tipo Berlim, que às vezes a pessoa fala com você de uma forma que a coisa é certa, mas às vezes fala de uma forma que não é tão polida, que não é tão gentil, e às vezes passa uma outra situação. Isso acontece muito, muito, muito comigo. Eu penso assim, mas é porque eu estava à vontade. Não, mas é porque foi com você. Você vai entender. E, na verdade, ouvindo vocês falando agora, é engraçado, né? Sempre que eu assisto uma palestra, eu falo sempre, meu filho está aqui sentado, não me deixa mentir. Eu sempre falo para eles que sempre que eu assisto uma palestra, a gente sempre aprende, sempre acrescenta, e a gente sempre dá um passinho, né? Mesmo que seja pequenininho, né? E a palestra de hoje não me deixa mentir. Então, era só isso. Eu queria saber que eu concordo com o que vocês falaram. Agradeço as palavras da Jaque agora, porque, né, reforça mais um pouquinho a ideia de que tem que tentar mais, tem que fazer mais prece, tem que se preparar melhor. E, Marcelo, realmente isso é muito complicado. Às vezes é a coisa certa, mas dita de uma forma não muito gentil. E o que eu estou querendo dizer para você o que você falou me bateu assim muito forte, porque infelizmente eu tenho esse... Às vezes eu falo, mas muitas das vezes eu não sei se por confiar que os meus vão... E acabo falando de uma maneira, de repente, um pouco mais áspera, mas vamos trabalhar isso aí, vamos melhorar mais um pouco. E é isso, gente. Saudade de todos vocês, viu? E beijo para todos vocês também. Obrigada, Adriana. Muito boa a sua participação. Agora, Tereza. Pegando um pouquinho a vibe do Berlim, eu diria assim que
nós somos violentos quando queremos impor a nossa verdade e a nossa ideia, né? Na verdade, a gente tem que deixar que cada um tenha o seu tempo, né? A gente não pode impor a nossa verdade e as nossas ideias. Eu posso até dizer o que eu acho, mas daí impor, né? Aí é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar. E quando eu digo a gente tem que trabalhar, eu estou me colocando nesse contexto, né? E não existe, na verdade, e queria também falar que não existe coração tão duro que um dia não ceda o amor, né? Um dia cede. Se você só dá amor, um dia ele vai ceder. E vai receber isso e vai se transformar, né? E para responder um pouquinho sobre o que a Adriana falou, que limite é esse, né? Onde é que está esse limite? Eu diria, segundo Madre Teresa, né? Madre Teresa de Calcutá, o limite é amar até doer. Esse é o limite. É amar até doer. Isso é Madre Teresa que fala. Não sou eu, não, é a de Calcutá. Obrigada. Marcelo. Agora eu lembrei, a Teresa deu a deixa que eu lembrei. Quantas vezes a gente, em reunião mediúnica, percebendo que determinados irmãos chegaram altamente violentos, altamente abrasivos, e quando chega lá um espírito, a mãe, o pai, a avó, por mais violento que ele seja, ele é banhado de tanta luz, de tanto amor, que como é que eu digo? Não há estrutura de ódio, de raiva, que consiga resistir à sutileza inquebrantável do amor. Então, enquanto alguém estiver sendo violento com a gente, dentro das nossas possibilidades, que a gente possa estar sendo calmo, entendendo que ele está passando por um processo, seja ele qual for, seja ele qual for, se ele está em cólera, se ele é um agressivo, com certeza uma criança, é um adulto que machuca hoje, é uma criança que foi machucada e não se curou lá atrás. E a gente só consegue perdoar, só consegue entender se a gente conseguir justificar essa violência dele hoje. Ok. Você pode agora, por favor, botar agora o próximo slide, que eu quero até justificar o que seria eu fazendo o evangelho em casa, é esse mesmo que você pode colocar. Era naquele mesmo que estava. E aí eu abri o Livro dos Espíritos para fazer o meu evangelho no lar, e eis que cai exatamente nessa questão. Eu falei, gente, como eu sei que nada é por acaso, eu trouxe para que a gente pudesse conversar até sobre ela. Então, ela fala das leis morais, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, e a questão é a 742, que fala sobre as guerras, que o impele o homem à guerra. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos, um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é o estado normal. À medida que o homem progride, menos frequência se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. Nesse estudo, né, nesse evangelho que eu
fiz essa reflexão sobre essa questão da guerra, e a gente começa a analisar o momento que nós estamos vivendo, e a gente começa a entender, nossa, como primitivos nós somos ainda, né? Já saímos de um estágio, mas ainda não entendemos que nós não vamos conseguir muita coisa nesse estado de guerra. E eu sei que essa questão da violência, quando se fala de uma guerra, você entende a questão da violência. E eu tenho certeza que se cada um agora for perguntado, cada um de nós for perguntado qual é a violência, que tipo de violência você vê em cada dia, ou na televisão, ou na rua, ou com um amigo, ou na família. E eu tenho certeza que esse debate ficaria bem, como cada um pode falar, eu acho que vai ficar bem mais explícito aquela violência quando você responde a uma pessoa agressivamente, quando você não olha para o outro, quando você deixa de alimentar, ou por N motivos que cada um acha que tem a sua justificativa, cada um quer justificar de uma forma, mas eu tenho certeza que esses tipos de violência, que nós já estudamos aqui sobre a psicosfera, que foi até uma palestra que foi ministrada pela Carminha, novamente a Carminha, eu citando a Carminha no nosso estudo, porque mostrou sobre o que nós estamos trazendo para a nossa atmosfera, assim como o Marcelo já falou, já mencionou. Então, agora vamos no próximo. Que o próximo está ligado a duas perguntas, que eu gostaria que... Eu acredito que a pessoa pode mostrar isso só de alguma forma, com uma simples palavra, aí eu acredito que todas possam participar. Você tem a questão aí, a pergunta? Tem que clicar, Patrícia. Isso, pode botar logo as duas, porque aí a gente já diminui, senão eu acho que o tempo não vai dar. Então, a pergunta é, você reconhece quando age com agressividade? Como você faz para canalizar a sua agressividade? Porque cada um tem um momento em que a Jaqueline já acabou de falar aí que ela já reconheceu a dela e já sabe em que momento, mas de que forma você acredita que você possa mudar isso? Eu acho que não precisa a gente se estender muito para que todos possam falar. Eu acho que se todos puderem participar, pelo menos com uma palavra, eu acho que já vai ser um grande avanço para cada um de nós. Deixar a Tereza falar que ela já tinha levantado a mão, e depois eu falo. Eu tinha levantado a mão para falar de uma outra coisa, mas já que vi essas duas perguntas, eu vou, para mim ser mais sucinta, eu vou logo responder essa aí. Eu acho que a gente tem é muito beneficiado quando a gente já começa o dia bem-humorado. Eu, graças a Deus, se eu tivesse com tudo que eu tenho, meu histórico, né, de passado, com a minha vida em si, eu fui agraciada com o bom humor. Eu sempre acordo bem-humorada. Se eu acordasse mal-humorada, então eu só ia dificultar a minha vida. Então, eu sempre já amanheço o dia agradecendo. Não costumo cantarolar como meu amigo Júlio, né? Mas já amanheço sorrindo. Se a pessoa olhar para mim, eu já estou dando um bom dia com um sorriso desse tamanho no rosto. Isso é uma coisa que, nem que aconteça depois, algumas coisas que envolvam a questão da agressividade. Eu reconheço que
que eu ajo com agressividade, quando o outro age com agressividade também, mas eu vou falar de mim, não vou falar do outro. Eu preciso falar de mim. Quando eu altero o tom de voz. Quando eu altero o tom de voz, eu estou sendo agressivo, né? E a forma como eu coloco a coisa. Eu coloco de forma, assim, agressiva e ríspida ao mesmo tempo. Uma coisa assim que depois eu percebo e até me sinto mal. Mas aí já fiz. E o que eu faço para canalizar essa minha agressividade é o meu dia a dia. O meu dia a dia todinho eu canalizo para que não aconteça essa agressividade. Desde a questão do bom humor, desde a questão da prece, quando eu me sinto um pouco mais diferente, eu busco o evangelho, quando eu estou fazendo coisas que envolvem uma parte mais mecânica, como fazer uma refeição, como lavar um prato, eu estou lá ouvindo uma mensagem, estou ouvindo uma palestra, porque isso eu estou fazendo uma manutenção, né, dessa questão das minhas energias, né, das minhas energias um pouco melhores, né? Então é isso que eu faço para canalizar a minha agressividade. Tenho dito. Eu vou responder só a segunda, porque a Tereza já ocupou meu tempo e o dela. Fala pra caramba essa garota. Não, rapidinho. O que eu tenho observado em mim, principalmente fora de casa, né? Dentro de casa eu ainda tenho que exercitar mais isso com o marido. Mas na rua eu já me peguei alguns momentos, né? No trabalho também, evitando dar a resposta na hora, né? Principalmente no Zap, que eu tenho passado essa semana, as aulas começaram hoje, né, remotamente, e a gente está tendo um nível de estresse muito grande com a comunidade, porque por N motivos. E aí eu tenho me pegado assim, não vou responder agora, vou trabalhar. E o Júlio também me ensinou isso. Trabalhar isso dentro para poder expressar melhor, né? Um outro dia, no trânsito, eu sofri uma agressão, né, verbal, e eu não respondi. Eu continuei com o vidro fechado, mas, claro, pequei porque eu pensei, mas não externei. Eu acho que isso é um avanço, como a gente vem falando, né? O processo já iniciou e a gente precisa exercitar, ainda que devagarzinho, mas é um passo. Então, estou tentando isso. Não responder rispidamente na hora, porque melhor não responder na hora, porque vai sair ríspido, entendeu? Então, demoro mais um pouquinho para responder. Tenho dito. Patrícia, agora. Mulher tem o agravante dos hormônios. Então, na época da TPM, a gente está muito agressiva. E há um tempo atrás eu aprendi, quando eu sinto que eu estou agressiva, porque eu estou irritada comigo mesma, eu pego na limpeza, eu descarrego canalizo a minha agressividade na limpeza. Então, todo mundo aqui em casa já sabe. Se ela está limpando, geralmente com raiva, não chegue perto dela. Então, eu aprendi isso com a vida. Júlio vai viver me dando uma vassoura agora para poder fazer faxina. Pode falar, Júlio. Eu não vou me atrever a dar a vassoura, porque pode sobrar para mim, entendeu? Mas reconhece quando age com agressividade? Reconheço. Reconheço assim. Por que eu reconheço? É muito interessante, eu já falei disso aqui entre nós, né? Eu procuro me policiar o tempo todo com essa questão da agressividade, da fala ríspida. Eu procuro me policiar o tempo todo. Então, quando eu perco aí aquele momento que eu perdi esse controle, eu já percebo imediatamente. Já reconheço imediatamente, porque falhei. E aí é muito engraçado que quando eu, não sei, tenho um amigo espiritual que ele me dá aqueles cutucões. Mas por que você está agindo dessa forma? Está vendo aí com a sua grosseria? Está vendo? Vai para cá também. Por que você está me avisando só agora? Por que não me avisou antes de eu agir com a grosseria?
A gente tem assim, uns embates, né? Mas é muito interessante, porque eu estou sempre policiando para não ter esse comportamento. E aí, como é que eu canalizo? Eu, logo, imediatamente após o ato agressivo, eu percebo. Então, como eu canalizo? Eu canalizo procurando transmitir a energia inversa, né? E direcionar um pensamento bom. Às vezes a gente, quando você é agressivo, eu pelo menos, né? Quando eu sou agressivo, não tenho condição de fazer a prece. É porque está ruim para mim aqui dentro. Né? Então, eu já peço, né, aos nossos amigos, já peço a Jesus, já peço a Deus, Pai, por favor, que modifique aquela minha ação naquele momento. Procuro fazer o caminho inverso logo imediatamente quando eu percebo, né? Às vezes nem percebo. Quando eu percebo é quando o outro me chama a atenção, o amigo. Aí eu brigo com ele. Tenho dito. Por enquanto não tem mais ninguém na fila. Mas vamos pedir para as pessoas pelo menos falar uma, só pelo menos não é igual a minha, a Tereza, o Júlio e a Patrícia, não, entendeu? Fala só uma palavrinha. A Adriana tinha levantado a mão. Ah, tá. Depois eu vou te ensinar, Adriana, a levantar a mãozinha virtual, para você ficar esperto. Abre o microfone, só. Clica no meio da tela que vai aparecer a barra de ferramentas e você clica no primeiro ícone, que é ativar mudo. Isso. Pode falar agora. Então, essa questão da agressividade comigo, o que acontece? Eu não sei se é bem... Eu acho que eu já sou uma pessoa, não sei se é agressiva ou impaciente. Então, eu acho que o problema maior é esse. Às vezes, no meio de uma conversa, eu perco a paciência. E isso me deixa muito frustrada e muito triste, porque... Eu já venho usando um filtro, né? Eu já venho tentando há algum tempo usar um filtro que é para justamente não me perder, não me permitir ser agressiva. E quando eu percebo que eu assim falei com uma agressividade que eu não consegui segurar, eu confesso para vocês que eu ainda estou medida, ainda não achei assim, uma forma de canalizar, né? Então, o que eu faço? Na mesma hora, eu paro de falar, eu posso sair até de perto da pessoa e vou pedir socorro. Jesus, me socorre, né? Fecha minha boca, me dá calma, clareia minha mente, apazigua meu coração. Não é por aí, não posso agir desse jeito. Poxa, estou caindo de novo. E toda vez que isso acontece, eu me sinto exatamente assim, se eu estivesse levando um tombo de novo. Mas ainda não aprendi a canalizar. Estou recorrendo à prece, estou recorrendo a sair de perto até, né? Quando dá, sair de perto e tal, mas para não estender muito, porque o tempo é curtinho, é isso, eu basicamente estou recorrendo à prece. Agora, essa coisa aí da limpeza aí que a Patrícia falou, olha, é até que, né? Mas não, faxina não. É isso, gente. Quer falar, Valna? Abre teu microfone. Você, já vimos que você conclui com uma beleza os nossos estudos. Abre seu microfone, fala um pouquinho. Isso. Não, eu acho que para mim, no caso aqui em casa, está me escutando? Bem mesmo, pode continuar. Aqui em casa, quando eu sinto que eu estou com agressividade, é que eu quero comentar alguma coisa, a outra pessoa não entende, entendeu? Aí não entende e acha que eu estou querendo botar alguma coisa na cabeça dessa pessoa. Eu pego e me calo. Eu me calo e vou saindo também de fininho, igual a Adriana fala. Porque senão aí o negócio complica. Mas aí eu nunca estou com a razão. Então aí fica difícil. Porque tem gente aqui que não acredita em Deus, não acredita em nada, e fica complicado. Aí, quando vou falar, aí o negócio se complica. Aí eu tenho que parar para não ficar agressiva, senão eu fico.
Quer dizer, a gente tem que respeitar o tempo do outro, realmente. Né? Cada um está no seu tempo, cada um vê de um ângulo. Eu costumo até falar, quando eu estou querendo ser agressiva, aí eu falo assim, olha aqui, aí eu pego uma caixa de qualquer coisa, um remédio, olha aqui, ó, eu estou lendo isso, mas você está lendo o quê? Do outro lado da caixa. Aí eu falei, então vamos ficar por aqui. Cada um está vendo de um ângulo, e fim de papo, pronto. Porque é difícil, você tem que se calar, achando que está com a razão, o outro também acha, fica meio complicado. A gente vai vivendo, vai orando, vai pedindo a Jesus que nos oriente, como lidar com cada um, família grande, cada um é de um jeito, né? A gente tá aí, vamos levando. Tá bom? Ótimo, Valna, muito bom. Mais alguém quer falar? Selminha, Edna. Edna tá doida para falar, olha a cara dela. Abre o microfone e fala. Ana Cristina pediu para todo mundo falar. Quer falar, Selma? Tá ouvindo falar? Tá. Estamos. Pode falar. Eu de manhã me levanto muito bem, viu? Acordo muito bem, não tenho problemas assim de acordar e ser agressiva. Em casa não estou, eu não me sinto agressiva, né? Pode ser, às vezes o outro acha sempre, né? Mas eu procuro, quando alguma coisa que eu não gostei, estou procurando ficar calada. Estou aprendendo muito, né? Às vezes eu não gosto que fique me enganando as coisas. Eu agora, esses dias, eu achei que estavam... Está me escutando bem? Sim, estamos. Eu fiz, há 15 dias atrás, eu fiz um exame de rotina, de sangue. E o exame, aí eu mandei para o meu médico, né? Ele achou alguma coisa no sangue que eu não entendo muito bem. Aí ele pediu para me fazer o exame de sorologia, né? Aí eu peguei, quando ele falou isso, eu não entendo o que era, aí eu fiquei achando que era alguma coisa errada que estava dando no meu exame, e eu queria saber, vocês estão me escondendo alguma coisa, eu não quero que me esconda nada. Mas é que ele queria que eu fizesse, eu fiz esse exame. E o exame, eu peguei hoje o resultado. E o exame deu que eu já tive contato com pessoas com a Covid. E eu não sei quem. Eu não saí de casa, não foi para lugar nenhum, né? Eu não fui aí te abraçar, nem eu, nem Júlio. Nem Júlio nem te deu abraço de negão. Você não teve seus sobrinhos em casa? O neto dela. Também. Mas ele não mora comigo. Ele mora... Mas o teu neto estava aí. Não, aqui veio para cá agora, né? Mas quando ele estava lá na casa, ele não saía da casa dele. A mãe dele ia lá, dava comida na porta dele, entregava e voltava. Mas às vezes ele já estava, você não sabia, Edna. Edna, eu só vou pedir para você concluir, porque a Ana precisa terminar, já vai dar 9h30, tá? Eu procuro sempre entender melhor as pessoas para não ter agressividade, que eu acho horrível, né? Então, você é um docinho. Hã? Você é um docinho. Agora a Ana Cristina vai fazer o nosso fechamento, tá, Ana? Parabéns, Cristina, está muito bom. Obrigado, Edna, Valna. A Selma está doida para falar. Selma? Oi, Selma. Então vamos falar, Selma. Deixa a Selma falar. Eu termino depois ou eu passo depois. Pode falar, Selma. Tem que abrir o microfone, Selma. Clica no meio da tela, que vai aparecer o ícone, e você clica nele. Tá ouvindo Isso. agora? Agora Tá. sim. Não, eu só quero dizer, acrescentar também que eu também não me acordo de mau humor, não, graças a Deus. E também eu só sinto quando eu estou agressiva, quando realmente eu aumento o tom da minha voz. Aí eu sinto.
E para canalizar, eu peço desculpas. Se eu estiver errada, se eu estiver sendo muito agressiva, eu peço desculpas. Só isso. Obrigada por sua participação. Foi ótimo. E isso é o que mais importa para a gente. É a gente reconhecer em que momento a gente está deixando, está perdendo esse equilíbrio, está fugindo do que a gente realmente quer. Porque nós sabemos que para a nossa evolução, a gente está trabalhando a cada dia, né? E eu queria que colocasse agora, então, o último slide para a gente poder concluir. Eu peguei essa imagem, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, porque eu acho que aí é bem importante esse final, esse fechamento. E aí, ouvindo uma palestra, eu ouvi sobre um momento em que o Gandhi foi preso e um soldado batia nele e saiu, e ele parado não respondia, não esboçava nenhuma reação de violência, nada disso. E aí o soldado viu que ele tinha levado uma bufetada e deu novamente, bateu novamente, e ele não fez nada. Então, o soldado virou para ele e perguntou: quem te ensinou a ser tão covarde assim? E aí ele apontou para o soldado, apontou para um colar e falou: esse homem que está no crucifixo do seu pescoço. Então, nesse momento, ele mostrou a postura da lógica da paz, né? Como que a gente, em paz, a gente não quer dizer que a gente está sendo omisso, que a gente está sendo covarde. É dizer que, naquele momento, a gente está pregando a paz. E aí a emoção do soldado foi tão forte que aí o soldado começou a chorar. E a gente entende que essa postura de violência assim, não leva a nada. Leva, talvez, a conquistas materiais, mas moralmente, mas materialmente a gente não vai levar absolutamente nada. E ainda vai, muitas das vezes, atrapalhar ainda o nosso progresso, nossa evolução. Eu quero agradecer muito a participação de todos. No momento que foi solicitado esse tema para a gente poder fazer essa conversa, foi um momento muito, muito, muito desafiador, sim, porque a gente está a cada dia tentando nos melhorar, mas também a cada dia a gente reconhece que essa falta de tranquilidade, de paciência, de perseverança, isso mexe com o nosso físico, com o nosso emocional. Então, eu tive também a ajuda de uma amiga, a Tereza, que me recomendou até a questão de você fazer a meditação para poder te ajudar também. E isso também é muito importante. Eu quero agradecer a todos vocês que estão juntos aqui, sabe, desde o início desse trabalho, que tem fortalecido a gente, tem sido muito, muito, muito bom estar com vocês sempre. Por isso que eu, sempre que tenho um desafio, eu vou encarar esse desafio sim, porque nós estamos juntos e eu sei que eu estou no meio de amigos, estou pelo meio de pessoas que querem, como eu, evoluir. Tá? Muito obrigada a todos. Muito bom, Ana. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, o seu esforço em atender o pedido da área de educação e fazer com que a gente reflita, né, sobre questões tão importantes, né, no nosso dia a dia, de aplicar, né, os nossos conhecimentos. Nós vamos encerrar, então, com a música Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, porque é onde a gente quer chegar, não é isso? E depois o nosso amigo Marcelo vai fazer a prece final. Patrícia.
nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sede perfeitos e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Jesus, Mestre querido, na certeza da Tua presença em nossos corações. Obrigado, Senhor, que os Teus anjos, amigos e trabalhadores do bem nos envolvam nesta tarefa de auto-melhora, na tarefa, Senhor, de transformação do mundo interno e do mundo externo ao qual habitamos. Te agradecemos, Senhor, por esta doutrina que nos educa, transforma, melhora. Obrigado, Jesus, pela casa de Damasco e pelo caminho de cada um de nós está percorrendo. Juntos, amigos dos dois lados da vida, lado a lado, seguimos, Senhor, em direção a Ti. Muito obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência, porque nunca desistiu de cada um de nós. E na certeza, Senhor, de que nesta noite estaremos juntos mais uma vez, despede-nos em paz, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Por hoje, então, nós encerramos o nosso estudo na noite de hoje.
E, mais uma vez, agradecendo a nossa amiga. Fecha o microfone, por favor. E assim a gente encerra o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a nossa amiga Ana Cristina por nos brindar com esse tema tão bom. Até quarta-feira, que será o nosso estudo com a nossa irmã Carminha, falando de resiliência. Não percam. Até quarta-feira.